Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E no nosso encontro de hoje, continuaremos uma discussão em torno dos processos de formação de palavras da língua portuguesa. Lembrando que na última aula nós já começamos essa discussão e já vimos vários exemplos, situações muito comuns, diárias, cotidianas, nas quais é extremamente natural o processo de formação de palavras. E na continuidade em torno desse conteúdo, lembrando algumas coisas extremamente importantes. A primeira, falar do processo de formação de palavras. Percebamos que é um processo extremamente natural, comum a qualquer processo de construção de qualquer língua, inclusive da língua portuguesa. Segundo ponto, lembrar que é um processo que passa por a influência cultural, histórica, social, principalmente a nossa, em termos de colonização, como a gente já falou, tem um aspecto da influência europeia, das estruturas linguísticas africanas, das estruturas linguísticas indígenas, ou seja, tudo isso em prol da formação das nossas palavras e, naturalmente, da nossa identidade linguística, assim que vamos nos constituindo e nos identificando enquanto falantes e escritores dessa determinada língua. Então, outro ponto muito importante é que, fruto de todo o contexto social, e quando eu digo isso, incluo o avanço dos meios de comunicação, o avanço da tecnologia, isso aí vai influenciando claramente nesse processo também de construção, de formação de novas palavras. E tentando ainda para esse aspecto, principalmente dessa influência social, estamos aí no contexto de pandemia, claramente fruto do contexto da pandemia, ou seja, das diferentes situações sociais, econômicas, políticas, vamos tendo reflexos desses ambientes, dessas situações na formação de palavras. Na última aula a gente discutiu, por exemplo, a ideia da expressão pré-sal, que veio fruto aí de um contexto econômico, político, né? E outras tantas expressões como panelaço e tantas outras que vem muito fruto de um reflexo do ambiente social no qual estamos inseridos nas mais diferentes momentos da própria sociedade brasileira. Então, e perceber que o processo de formação de palavras ele é extremamente natural. E aí, na última aula, nós tivemos a abordagem em torno de alguns aspectos. Por exemplo, vimos a estrutura diferentona. Lembramos aí que a expressão ona é justamente para dar a diferença no aumentativo, especificamente para as palavras de gênero feminino. O diferentão, a diferentona, né? O grandão, a grandona, mesão, mesona, né? Então, vimos aí muitas vezes, e eu chamo a atenção de vocês, pode até ser expressão que muitas vezes a gente não esteja nem acostumado, ou até tenha visto em um contexto mais informal, não significa que não seja um processo comum e natural já do processo de formação de palavras da língua portuguesa, beleza? Cuidado com isso, lembrem sempre disso, né? Então, essa estrutura, a utilização do ona é extremamente comum e natural na nossa língua. Ao contrário do que vimos, por exemplo, na formação da palavra neymaram, né? No processo de formação da palavra neymaram, a gente percebeu aí que foge do padrão de comum dos processos de formação da língua portuguesa, do que a gente já entende como padrão e comum, beleza? Algumas palavras que já são comuns na língua portuguesa, algumas estruturas. Essa aí, por que ela se torna diferente? Justamente porque partiu de um nome próprio. Não é isso? A partir do nome Neymar, criou-se a forma verbal neymaram. E percebam que aí eu digo a forma verbal. Por que eu digo isso? Chama a atenção, inclusive lá na aula vocês perceberam bem isso, que nessa palavra especificamente eu chamo de forma verbal, não só porque eu estou utilizando a palavra, mas verbal aí no sentido de verbo, porque aí pelo final rão, nós sabemos aí que estruturalmente falando, na língua portuguesa, os verbos têm uma demarcação, ou seja, tem uma flexão muito comum, que é justamente esse final demarcado aí por essa forma, o rão. Então, criou-se a partir de um nome próprio, pegou a palavra Neymar, atribuiu-se uma flexão, uma estrutura, uma desinência, aí que é muito comum, estruturalmente falando, para os verbos, e aí formou-se uma nova palavra, tá? Formou-se uma nova palavra, aí eu já trago para vocês o aspecto do neologismo, ou seja, na língua portuguesa, um dos processos muito comuns, naturais, recorrentes, são os processos de neologismos. Uns mais formais, outros menos informais, né? Por exemplo, a palavra pré-sal ela é um neologismo. Quando eu digo que ela é um neologismo, gente, na essência, os termos pré e sal eles já existiam. Agora, a junção do termo pré-sal e a utilização desses termos juntos como um termo de significado
não vou dizer único, mas assim, de um significado usado para um conjunto só, pré-sal, aí tem essa ideia justamente do neologismo. Neymar também é um neologismo, só que é um neologismo fruto de um contexto publicitário que já quer gerar um tom muito mais figurativo, muito mais de intertextualidade, muito mais de intencionalidade aí de venda de um produto ou de um serviço. Então, vejam que os neologismos são processos muito comuns também na língua portuguesa. Beleza? Outra palavra que nós vimos, outras expressões que nós vimos, por exemplo, a ideia do deboísmo, a ideia do deboar, partindo dessa ideia de estar de boas. Ou seja, também o deboísmo, também a ideia do deboar são neologismos. Ou seja, e quando eu estou falando de neologismo, vocês já devem estar percebendo aí que é um fenômeno muito comum, natural, presente nas mais diferentes situações. E como eu já disse, neologismos mais formais, neologismos menos formais, uns que vão realmente caindo no gosto da população e vão sendo usados tranquilamente, naturalmente, e vão se tornando mais usuais. Outros vão perdendo o uso, vão perdendo a força, vão caindo em desuso. A palavra sofrência, como a gente já tinha visto em outras situações, junção de sofrimento mais carência. Então, vejam quão é comum os processos de formação de palavras, muito fruto do neologismo. Óbvio que quando se fala do neologismo, estamos falando da criação de uma palavra, de uma estrutura que não era comum para a língua portuguesa, mas que ela passa por diferentes processos. Para chegar no neologismo, por exemplo, em um neologismo, esse neologismo ele passa por um processo de formação das mais diferentes formas. Por exemplo, sofrência foi a junção de duas palavras, sofrimento mais carência. Beleza? A palavra deboísmo veio da expressão de boas, ou seja, partiu apenas de uma única expressão. Então, o ponto final, que é o neologismo, cuidado, eles passam por diferentes processos, seja a junção de duas palavras ou mais, seja a junção de uma palavra com um termo que indica um sentido, por exemplo, a formação de pré-sal é a criação de uma palavra, certo? Ou seja, o neologismo é um processo muito comum na língua portuguesa, tendo como resultado esse determinado produto, ou seja, determinada palavra, e ele passa por diferentes processos, como é que eu venho mostrando para vocês. Óbvio que temos vários outros processos e nomes exclusivos para esse. Nesses primeiros momentos, esses primeiros contatos, eu estou mostrando essa diversidade, esses efeitos de sentido fruto desses neologismos, principalmente, e principalmente de onde esses neologismos surgem, ou seja, dos diferentes contextos sociais, comunicativos, informais ou informais que eles podem surgir, que eu estou apresentando para vocês. Outras palavras que nós vimos, a ideia do bater panela, bater panelaço, bater panela, bater panelaço, vem da ideia de uma ação. Palavras que terminam com aço implicam ação, né? Chutaço, golaço. Óbvio que a palavra panelaço aí, relembrando para vocês, ela tem uma ideia muito, não só de uma ação, mas o efeito daquela ação. Qual é o propósito daquela ação de bater panela? Ou seja, é em prol aí de uma crítica, né? Usada muito hoje nesse contexto sociopolítico no qual vivenciamos, né? A ideia do chutaço também é uma ação. A ideia do golaço também é uma ação, só que um chutaço, um chute muito forte. O golaço, um gol muito bonito. Beleza, gente? Bacana? Outros exemplos que aí vamos discutir mais especificamente no nosso momento de debate. A expressão, por exemplo, novo normal. De onde ela surgiu? Por que ela surgiu? É uma expressão nova, muito usada, fruto de um determinado contexto. Como vocês já devem estar conseguindo aí fazer a devida relação. E como eu já disse, expressões que vão surgindo naturalmente fruto de diferentes contextos. Outra expressão, por exemplo, como nós temos aqui o quarentenas. Em que contexto ela surge? Por que ela surge? Aí já vem uma ideia claramente aqui que vocês já devem estar percebendo quando vem essa palavra, o quarentenas. Ela tem uma ponte clara em termos de estrutura, forma, não com a língua portuguesa, mas com um elemento de outra língua. Então a gente já traz aí a questão do estrangeirismo, né, para como influência do processo de formação de palavras na língua portuguesa. E lógico que também associado a um contexto social, político, econômico, muitas vezes. Não esqueçamos disso, beleza? Outras palavras que aí vamos discutir com mais propriedade, por exemplo, no contexto esportivo, a palavra mitar. Dicas do Caio Ribeiro, 2 atacantes e um goleiro
para mitar. Muitas vezes, tranquilamente, podemos ler ou escrever uma palavra por aí, e às vezes a gente achar que está até errado. Será que realmente essa palavra existe? Então vejam o quão é comum essas palavras surgirem de maneira muito espontânea, fruto de um determinado contexto. E como eu disse, umas vão ganhando mais força do que outras vão virando costume em determinados contextos e ali vão se mantendo. Por exemplo, a palavra mitar, bem dentro de um contexto aí esportivo. Paulo, por quanto tempo essa palavra vai se manter? Não sabemos, mas percebamos que umas sobrevivem mais do que outras. Né? Não esqueçamos, por exemplo, dos regionalismos, algo que eu já chamei muita atenção de vocês. São palavras, como o nome já está dizendo, regionais, típicas de determinadas regiões do país. Nós, enquanto falantes e escritores de uma determinada região, nós fazemos uso de determinadas expressões que configuram o nosso vocabulário específico da nossa região. E isso também passando fruto por um processo natural de formação e estruturação dessas palavras. Beleza, gente? E aí, a palavra, por exemplo, bugado. A palavra bugado, dois aspectos muito fortes aí de influência desse termo. A influência tecnológica, claramente, a influência tecnológica e a influência de outras línguas, ou seja, do estrangeirismo mais uma vez. Que influência tecnológica é essa? Que influência de outra língua estrangeira é essa? Ou seja, é muito comum estando aí um processo de formação e estruturação de palavras. E aí eu deixei alguns exercícios também, justamente para a gente comentar. Muitas vezes nós não sabemos os significados das palavras. Por exemplo, pentágono, oligarquia, eufonia, cacofonia, aristocracia, monarquia, sonoplastia, cefaleia, dispneia, mialgia. Porém, são palavras que, pela sua estrutura, pela sua forma, elas apontam para um determinado sentido. Por exemplo, cacofonia, eufonia. São duas palavras que estruturalmente são muito parecidas, principalmente pelo seu final. Fonia lembra o quê? Fonia lembra justamente a ideia do som. Fonema, som. Beleza? Então, o que é isso que eu quero que vocês percebam? As próprias palavras, em termos de estrutura, elas já são, dependendo da estrutura, carregadas muitas vezes em determinados sentidos, que nos ajudam na identificação de determinadas palavras em determinados contextos. Beleza? E isso aí vai favorecendo, com certeza, tranquilamente, o processo de formação de palavras. Como eu já disse, algumas palavras que já são frutos de origens culturais distintas, e muitas vezes palavras que já têm o seu sentido consagrado. E assim vamos pegando essas estruturas, essas partezinhas, e assim compondo as palavras na língua portuguesa. Beleza, gente? Tranquilo? E aí eu também deixo para a gente discutir situações nas quais vamos nos utilizar das palavras para as construções, por exemplo, dos textos como um todo, gerando assim um efeito de sentido muitas vezes não comum, não tradicional, principalmente os efeitos literários que são postos frutos da construção a partir da forma, da estrutura de determinadas palavras, como vocês claramente já estão observando aí nesse texto aí. Não só nesse texto, como diferentes outros, como esse que eu estou mostrando aí para vocês, que aí no nosso momento de debate, discussão, a gente vai poder tratar de maneira mais detalhada sobre esses aspectos nos quais circundam justamente os processos de formação de palavras para os mais diferentes textos. Os textos mais formais, os textos menos formais, os textos literários, os textos não literários, principalmente fruto de determinados efeitos de sentido. Que é justamente esse foco que eu venho trabalhando com vocês nesse primeiro momento. Os efeitos de sentido, fruto desses processos comuns, naturais, cotidianos de formação de palavras na língua portuguesa. Beleza, gente? Tranquilo? Então, muito bom revê-los e até a próxima. Valeu!